Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário Fernandes Ramires. Esse vídeo é destinado aos alunos e alunas do curso de Pedagogia da Faculdade Flamingo, que é o nosso pequeno vídeo complementar à nossa aula presencial. Então esse vídeo estará disponível no Que Mágico a partir dessa semana de abril, né, dessa primeira semana. Depois teremos, né, normalmente o nosso texto da do que é mágico e os exercícios e por último as dicas de aprofundamento. Nas aulas continuam os nossos textos normais, dos quais tiraremos nossas atividades valendo nota, tá bom? Nossas avaliações. É, Esse texto vale para as turmas que estão comigo, com o professor Pepe também, professor José Nildo Pepe, né? Então, ele gravou o primeiro vídeo, esse daqui sou eu que estou gravando, mas os cursos estão bem alinhados, nós estamos falando sobre as mesmas coisas e muitas vezes utilizando os mesmos autores. Nesse vídeo, nessa aula, a ideia é falar um pouco sobre o que temos visto e o que vamos ver, né? Então nós temos visto que dentro da ideia de educação não escolar, né, a educação escolar é a educação formal, né? Então nós vimos o que? Sempre existiu escola? Não. A escola sempre foi igual? Não, apesar de muito tempo nós termos um modelo de escola criado aí século XVIII, XIX, né, com o iluminismo e tudo mais. Só que nós vimos que educação, conhecimento, ensino, aprendizagem são conceitos e práticas que acompanham a história da humanidade, né? Então nós tivemos várias formas de educar, vários modelos, padrões de educação que foram construídos através do tempo. E aí nós tivemos teóricos como René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, né? Pessoas que pensaram a educação e pensaram inclusive a ideia de criança. Porque nós vimos que a ideia de criança nós temos visto, né? Inclusive nós temos estudado a relação da é, família com a escola, temos estudado e vamos estudar, né, ainda mais a relação da família com a escola. Nós temos visto que com o passar do tempo o conceito, a ideia de criança, ela teve várias transformações. Então, nem toda criança tem ou teve infância. A ideia de infância, ela surge lá com o iluminismo, com o questionamento de tudo aquilo que havia tido na Idade Média, né? Com o Renascimento. Então surge uma ideia de um comportamento infantil. A criança não seria mais um mini adulto, né? Ela agora começa, mas a priori as crianças burguesas, porque as crianças operárias continuavam trabalhando no final do século XIX, início do século XX, as crianças pobres operárias trabalhavam jornadas de 12, 10, 14 horas dentro das fábricas, em condições bem degradantes. E aí foram surgindo ideias de proteção à criança, de compreensão do que é infância, do que é importante se aprender na infância. E aí foi se cristalizando cada vez mais essa ideia de educação formal, de escola que nós temos hoje. Então, por exemplo, a educação infantil ela já foi muito assistencialista. Da metade do século XX para cá, o que era creche vai se tornando escola mesmo, centro de ensino, de educação, né? Então, nós temos esse modelo e temos toda aquela educação que não acontece na escola. Então, nós já vimos essas formas de educação não escolar e educação informal, né? E nós vimos também educação não formal, né? Ou seja, educação informal e não formal são modelos de educação dentro do que nós chamamos não escolar. E aí nós temos a influência de várias instituições sociais na formação da vida, do caráter de uma pessoa. Então nós temos o casamento, a família, a escola, o trabalho, e aí daí você tira amizades que as pessoas têm, né? Nós temos visto que o modelo de família, os modelos têm mudado, né?
Ou seja, a família tradicional, ela vem dando lugar a outros tipos de família. Não deixam de existir família, continua existindo família, as pessoas continuam formando famílias, só que famílias diferentes. Assim como modelos de família antes nem considerados tão como família mesmo, como crianças criadas pelo avó, por pais de pais divorciados que se casam com pessoas que têm filhos e se tornam um conglomerado familiar grande, até aquela família nuclear tradicional que é o pai, a mãe e os filhos. Então nós temos visto como tudo isso contribui na formação das pessoas e a importância da pedagogia social, que são pessoas, pedagogos, pedagogas que atuam aonde o Estado, ou seja, o governo não atua. Não é que ele falha, às vezes o governo ele tem a intenção mesmo de não levar educação e não levar saúde, esporte e lazer para alguns locais. Então, a pedagogia social são projetos sociais que atuam em áreas, regiões, pode ser ONGs, pode ser por meio de movimentos religiosos, partidos políticos, sindicatos, mas há uma atuação de pessoas aonde não há atuação do governo. E nos próximos textos, próximas aulas, nós vamos aprofundando a questão familiar, a questão da pedagogia social, pedagogia hospitalar e pedagogia empresarial. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula, pessoal.